INSS terá que pagar 39 bilhões de reais em atrasados em 2020. Justiça aprova orçamento para pagar ações vencidas por segurados contra o Instituto. É isso mesmo. Como isso vai ocorrer, a partir de quando isso vai ocorrer, tudo isso você confere agora no nosso canal de notícias. A informação vem direto do dia e a gente vai desenrolar a situação para você. Bom, os aposentados e pensionistas do INSS de todo o país que ganharam ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social até 1º de julho deste ano vão colocar a mão em 20 bilhões ao longo de 2020. Desse total, 12,9 bilhões são para pagar requisições de pequenos valores, que são limitadas a 60 salários mínimos, no máximo, referente aí ao benefícios previdenciários e assistenciais. O restante é para quitar as ações. Somente o Rio de Janeiro e Espírito Santo, a área de abrangência do Tribunal Regional Federal de Segunda Região, o TRF, foi destinado 1,46 bilhão para quitar os processos referentes a concessões ou revisões de benefícios previdenciários. Esses montantes fazem parte do orçamento aprovado pelo Conselho de Justiça Federal, o CJF, no último dia 5 para cobrir o pagamento dos atrasados no próximo ano. Do total estimado, os precatórios relacionados a benefícios previdenciários e assistenciais totalizaram 8,08 bilhões para quitar processos de 88.228 para, no caso aí, beneficiários. Já a projeção das requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs, cujo valor para pagamento seja até 60 salários mínimos, um total de 59.008, ou seja, foi estimada 12,9 bilhões para quitar benefícios previdenciários e assistenciais. Vale lembrar que as RPVs são pagas mensalmente aos segurados vitoriosos nas ações em lotes liberados pelo Conselho para tribunais regionais federais de todo o país, responsáveis pela quitação dos processos. Os valores são creditados nas contas correntes abertas pelos tribunais em agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, além das concessões de aposentadorias, pensões, benefícios previdenciários, precatórios. Também incluem salários, vencimentos, proventos e indenizações por morte ou invalidez fundadas em responsabilidade civil em virtude da sentença trânsita em julgado. O pagamento nesse caso é feito por uma vez por ano, é o chamado precatório. Mas como eu posso acompanhar o meu processo? Bom, se você entrou com processo no TRF 2, 3, 4, 5 ou 1, os segurados, aí no caso, que entraram com ações na Justiça Federal, eu vou dar um exemplo aqui no caso do Rio de Janeiro, mas vale para todas as outras. Podem acompanhar a liberação dos valores, tanto de precatórios quanto RPVs, pela página do Tribunal Regional Federal da sua região. Ao entrar lá no site, devem procurar a aba precatórios e RPVs, aí você vai em consultas, depois pesquisa ao público. Para você fazer a consulta, você tem que ter o número do processo, ou o CPF, ou o número da ação judicial. Ao digitar a verificação, você vai confirmar a operação e aí no caso, você vai saber quando será pago o seu valor, se ele já tiver passado por aqueles trâmites de calcular, mandar para a conferência dos advogados, também dos procuradores do INSS, voltar a concordar, o juiz aí no caso ter dado baixa no processo, finalizado o processo, mandando fazer a liberação do pagamento e esse valor já tendo sido creditado na conta. A conta pode ser aberta no caso pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica, e o próprio tribunal que faz isso, ele abre a conta no nome da pessoa que ganhou a ação, e aí a pessoa vai conseguir saber quanto ela tem a receber. Os herdeiros ganhadores de ações têm direito a receber o dinheiro. É preciso que procure o advogado que representa o autor do processo, ou a própria vara previdenciária ou o juizado federal, com documentos e atestado de óbito. Herdeiros têm direito aos atrasados? Bom, pensionistas e herdeiros segurados que processaram o INSS
também têm direito a atrasados conquistados na justiça. O primeiro passo é consultar o advogado responsável e verificar se os atrasados já haviam sido sacados pelo segurado. Além de correr atrás da papelada, os herdeiros precisarão ir até a vara onde está o atrasado, ou seja, onde o atrasado foi liberado, para pedir que a justiça autorize o saque na Caixa ou no Banco do Brasil. Há muitos casos em que a pessoa morre e os parentes desconhecem que havia uma ação contra o INSS, explica a advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. É preciso juntar certidão de dependentes do INSS, óbito, identidade, CPF, comprovante de residência, pontua a especialista. Outro caminho para saber se o dinheiro, aí no caso, a receber, é consultar o Banco do Brasil e Caixa Econômica, instituições financeiras que pagam os atrasados. Os documentos pessoais e a certidão de óbito do segurado, o herdeiro pode perguntar ao banco se há depósito judicial, ensina a advogada nos casos de atrasados ou pensionistas, tem a prioridade sobre os herdeiros. Os aposentados e pensionistas do INSS devem verificar quando e quanto terão de atrasados para, no caso, receber no tribunal, ou seja, no site trf2.jus ou na sua localidade. Nela, os ganhadores da ação precisam seguir até a parte onde está precatórios e RPVs, clicar em consultar e depois pesquisa ao público. Para facilitar o acesso ao tribunal, os segurados do INSS devem ter em mãos o número do requerimento do processo, o CPF do ganhador do processo ou da ação. Ao digitar o código que vai aparecer na tela do computador, você vai clicar aí no site confirmar para ver diretamente no site do TRF se o seu ente aí teve ou não êxito na ação. Então, meu amigo, como você viu, 39 bilhões estão destinados aos segurados, a quem entrou com o processo na justiça a partir de 2020 para poder pagar todas as ações e RPVs, precatórios e etc. até o final de 2020. Gostou da matéria? Compartilhe com seus amigos. Tem dúvida? Deixe um comentário, mas não deixe de inscrever no canal de notícia. A matéria saiu hoje no site O Dia e nós desenrolamos ela para você aqui no canal de notícias. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria.